Você já parou para pensar que a cena do nascimento de Jesus, tão presente no Natal, talvez não tenha acontecido exatamente como aprendemos desde criança? A manjedoura, o inverno, a noite fria de dezembro, tudo isso faz parte de uma tradição construída ao longo dos séculos. Mas o que a arqueologia e os estudos históricos realmente conseguem dizer sobre esse momento? Nesse vídeo, vamos reconstruir o nascimento de Jesus a partir das evidências arqueológicas, do contexto social da Judéia no século I e das pistas históricas deixadas nos próprios textos antigos. Ao final, talvez você perceba que essa história é ainda mais surpreendente e humana do que parece. E tudo começa em uma pequena aldeia. Belém no século I. Belém, na época do nascimento de Jesus, não era uma cidade importante. A arqueologia indica que se tratava de uma aldeia rural pequena, com poucas centenas de habitantes, localizada a poucos quilômetros de Jerusalém. As casas eram simples, construídas com pedra local e barro. Não haviam palácios grandes, ruas ou edifícios públicos monumentais. A vida girava em torno da agricultura, do pastoreio e do trabalho familiar. Esse cenário ajuda a entender que o nascimento de Jesus aconteceu longe dos centros de poder político e religioso, em um ambiente comum, cotidiano, semelhante ao da maioria das famílias da Judéia. Mas o local exato dentro dessa aldeia muda mais ainda a nossa percepção. Como eram as casas na época de Jesus? Escavações arqueológicas mostram que muitas casas do século I na Judéia eram estruturas multifuncionais. Pessoas e animais frequentemente compartilhavam o mesmo espaço ou ambientes muito próximos. As manjedouras não eram peças improvisadas de madeira, mas estruturas de pedra fixas, usadas para alimentar os animais dentro das próprias casas. Isso indica que o nascimento de Jesus em uma manjedoura não significa abandono ou descaso, mas um espaço doméstico comum à época. Essa informação desmonta a imagem de um estábulo isolado e nos aproxima da realidade social daquele mundo. E essa realidade revela muito sobre quem eram essas pessoas. O contexto social do nascimento. A Judéia no século I estava sob domínio romano. A população vivia sob impostos pesados, vigilância constante e grande desigualdade social. A maioria das pessoas era pobre, vivendo da terra e do trabalho manual. A arqueologia revela vilarejos simples, utensílios básicos e ausência quase total de luxo. O nascimento de Jesus acontece neste cenário de opressão política e dificuldades econômicas, o que ajuda a entender por que a sua história se conecta tão profundamente às camadas mais humildes da sociedade. Mas há outro detalhe fundamental. Quando exatamente esse nascimento aconteceu? A data provável do nascimento de Jesus. A tradição cristã celebra o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, mas essa data não aparece nos textos mais antigos e não corresponde ao contexto histórico. Uma das pistas mais importantes está em Zacarias, pai de João Batista. Os textos indicam que ele fazia parte de uma divisão sacerdotal específica, que servia no Templo de Jerusalém, em períodos bem definidos do ano. Essas escalas sacerdotais eram organizadas com precisão e registradas no calendário judaico. Cruzando o período de serviço de Zacarias com o momento da concepção de João Batista, é possível estimar que João nasceu na primavera. Como os próprios textos indicam que Jesus nasceu cerca de 6 meses depois, isso aponta para um nascimento entre os meses de setembro e outubro. Esse período também se encaixa melhor nas condições ambientais da região. Pastores estariam nos campos durante a noite, cuidando dos rebanhos, algo improvável no inverno da Judéia. Assim, a arqueologia, o clima e o calendário religioso convergem para uma data fora de dezembro. Isso mostra que o Natal, como conhecemos hoje, é uma construção simbólica posterior. E se a data foi ajustada ao longo do tempo, o que dizer das pessoas envolvidas nessa história? Aliás, se essas informações estão mudando a forma como você imagina o Natal, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Em que época do ano você sempre achou que Jesus tinha nascido? A idade de Maria no contexto histórico. Outro ponto pouco discutido é a idade de Maria no momento do nascimento de Jesus.
Embora os textos não indiquem explicitamente a sua idade, os costumes sociais da Judéia no século I permitem uma estimativa bastante precisa. Naquela sociedade, meninas eram consideradas aptas para o casamento logo após a puberdade. Fontes históricas e estudos sobre o período indicam que isso ocorria em média por volta dos 12 anos de idade. Com base nesses dados, os estudos apontam que Maria provavelmente tinha cerca de 12 anos quando engravidou de Jesus. Essa informação muda profundamente a leitura da narrativa. Maria não era uma mulher adulta como costuma ser representada, mas uma adolescente muito jovem, vivendo em uma sociedade rígida, patriarcal e marcada por fortes expectativas sociais. Isso torna o nascimento de Jesus uma história ainda mais humana, marcada por vulnerabilidade, coragem e impacto social. E esse impacto também aparece em registros fora da tradição cristã. Fontes históricas não cristãs e a existência de Jesus. Além das narrativas religiosas, existem fontes históricas antigas, escritas fora do cristianismo, que ajudam a confirmar que Jesus não foi apenas uma figura de fé, mas também um personagem histórico real, conhecido no mundo antigo. Autores romanos e judeus que não tinham qualquer interesse em promover o cristianismo mencionaram Jesus ou seus seguidores décadas após os acontecimentos. Um dos mais conhecidos é Tácito, historiador romano que registra a execução de Jesus, a quem chama de Cristo, sob a autoridade de Pôncio Pilatos durante o governo do imperador Tibério. Outro nome importante é Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, que menciona Jesus como um homem sábio e faz referência direta à sua execução, além de citar Tiago, identificado como irmão de Jesus. Plínio o Jovem, governador romano, descreve comunidades cristãs que se reuniam para cantar hinos a Cristo, como se fosse um deus, mostrando que poucas décadas após a sua morte já existia um movimento estruturado em torno da sua figura. Suetônio menciona distúrbios causados por seguidores de Crestus em Roma, enquanto autores como Luciano de Samosata e Mara Bar Serapion fazem referência a Jesus como um líder executado, cujos ensinamentos continuaram influenciando seus seguidores. Essas fontes não tratam de milagres ou crenças, mas apontam para um dado essencial. Jesus de Nazaré era conhecido, mencionado e discutido no mundo antigo como uma figura real e histórica. Isso nos leva de volta ao cenário onde tudo começou. Pastores, campos e o mundo rural. Os textos mencionam pastores nos campos próximos a Belém, um detalhe que se encaixa perfeitamente no contexto arqueológico da região. O pastoreio era uma atividade comum e os pastores ocupavam uma posição social marginalizada. Vestígios arqueológicos mostram trilhas, abrigos simples e estruturas ligadas à criação de ovelhas, reforçando que o nascimento de Jesus aconteceu em um ambiente profundamente rural, distante das elites religiosas e políticas. Essa escolha simbólica de cenário reforça o caráter da mensagem que surgiria dali, mas é importante entender até onde a arqueologia pode ir. O que a arqueologia pode e não pode confirmar? A arqueologia não confirma eventos sobrenaturais, sinais celestes ou milagres. O que ela faz é reconstruir o cenário material, social e histórico em que esses relatos surgiram. Ao entender esse contexto, o nascimento de Jesus se torna mais concreto, mais próximo e mais real, não menos significativo, mas profundamente enraizado no mundo em que aconteceu. E é justamente isso que nos leva à reflexão final. Conclusão. Visto pela arqueologia, o nascimento de Jesus não perde força. Pelo contrário, ganha profundidade. Ele acontece em uma aldeia simples, em uma casa comum em meio à pobreza, ao domínio romano e às tensões sociais da Judéia do século I. Entender esse contexto não substitui a fé, mas amplia o olhar histórico e nos ajuda a enxergar o Natal para além do presépio, como um evento inserido em um mundo real, humano e complexo. Se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa abordagem arqueológica. Nos vemos nos próximos vídeos.